Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo agora, bom dia, boa noite para você que estará nos assistindo depois também, independente do horário. Mas nós estamos começando mais um Papo de Jetro, nosso segundo episódio. Semana passada nós demos início a este projeto que tem como fundamento, que tem como base transmitir ensinamento para líderes, para pastores que estão começando a caminhada, que precisam desenvolver algumas ferramentas e há uma máxima na liderança de que ninguém precisa sofrer o que outro já sofreu. Cada um vai ter o seu sofrimento que vai ser exclusivo. Então, aquilo que você puder economizar, aquilo que você puder aprender com os que já passaram, é muito bom. E o Papo de Jetro tem esse objetivo, transmitir conhecimento, transmitir sabedoria também, bater papo com outros líderes, com pessoas que podem agregar, independente da área que seja de igreja, e com certeza você vai poder carregar isso para a vida. Então fique conosco em mais esse horário de almoço, começamos agora, ao meio-dia, e vamos ter aí os próximos minutos um papo muito interessante sobre algum tema de liderança, beleza? Então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre quanto vale uma visão. Eu sou o André Nascimento, sou pastor há 7 anos e somando pastorado e liderança de jovens, estou aí há mais de 10 anos atuando nessa área de liderança e nesses anos eu vi muita coisa, aprendi muita coisa e tenho o maior prazer em compartilhar com você aquilo que eu tenho recebido de Deus e também de outras pessoas, pois liderança não se constrói somente verticalmente, recebendo de Deus, mas muito importante a sua participação horizontal, aprendendo de outras pessoas. E é isso que eu aprendi e eu quero transmitir, compartilhar com você. Fique comigo aí, pega esse link, já passa para pessoas também, passa para amigos, passa para o seu pastor, para o seu líder, para os seus liderados. E vamos falar hoje sobre esse ato tão importante. Se você já está com a gente, deixa um oi aí. Aula não, né? O nosso EP ele é ao vivo, mas ele fica gravado para que você possa assistir depois, compartilhar depois. Mas se você está ao vivo com a gente, dê um oi no nosso chat que hoje vai ser legal demais, beleza? Sem mais delongas, vamos então ao nosso assunto de hoje. Para você, quanto vale uma visão? Há quem diga que vale tudo, há quem diga que é a coisa mais importante para um líder. E antes de nós falarmos disso, de quanto vale uma visão, é importante entender o que é uma visão. Com certeza em alguma empresa, isso até mudou um pouco ao longo dos anos, mas você já deve ter percebido, ter parado para em algum local de uma empresa, está escrito lá visão, missão e valores, ou missão, visão e valores. Dentro desse aspecto mais corporativo, você pode ter a visão como o ponto onde queremos chegar. A visão é o ponto onde você quer chegar. A missão é como eu vou chegar ali. A missão é o que eu faço para chegar ali. E os valores, quais atitudes eu considero primordiais nessa jornada. Então você tem a visão, onde você quer chegar, o que você enxerga para daqui a alguns anos. Semana passada eu fiz essa pergunta para você. Onde você se enxerga daqui 10 anos? Onde você se enxerga daqui 5 anos? Onde você se enxerga daqui 1 ano? Isso é importante para o seu entendimento de grupo, de família, de corporação, de instituto, tudo. Não importa o que você lidere, não importa em que plataforma você esteja, é importante ter uma visão. A missão, como vou chegar? Os passos que eu vou dar para chegar ali, qual é o meu trajeto, qual é o meu planejamento estratégico para chegar? E os valores, quais as atitudes eu considero primordiais para isso? Como eu vou me relacionar com as pessoas? Se nós formos pegar algo bem básico, pegar um texto bíblico, João 3,16. João 3,16 esmiuçado e lido nos 3 parâmetros de visão, missão e valores, você tem ali uma visão que era Deus querendo salvar o seu povo. Essa era a visão de Deus para o ministério de Jesus. O João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A visão é a vida eterna. A missão, como eu vou chegar nisso? Deus entregou o seu Filho. Um ato de entrega, de sacrifício. Essa era a missão. A missão de Jesus era se entregar pela humanidade e assim glorificar o Pai, a visão do Pai. E quais os valores? É como Jesus se relacionava
com seus discípulos, com as pessoas e os parâmetros que ele nos deixou. Então, os valores de Jesus, você tem o discipulado, onde Jesus andou 3 anos com os seus colegas ali, os seus discípulos, com os apóstolos, você tem a compaixão por almas, o amor, a entrega, o serviço, tudo isso são valores agregados à missão de Cristo para cumprir uma visão. Pegando aí, esmiuçando João 3,16, para você entender onde nós estamos aí. Falando ainda de visão, a visão ela deve ser transmitida. Você precisa transmitir para o seu grupo, você precisa transmitir para a sua equipe qual é a sua visão. A visão não pode ficar guardada para você. A visão ela tem que ser compartilhada e a visão ela tem que ser de fácil compreensão. Em alguns momentos nós colocamos uma visão tão elaborada. Qual é a sua visão para a próxima geração da sua equipe? Bom, aí você fala 1 ponto, 2 pontos, 3, 4, 5, 10, 20 coisas. Aquilo fica maçante, a pessoa não entende. Então a visão ela tem que ser algo que você diz e uma criança repete. Minha visão é servir a cidade com Bíblia na mão e fogo no coração. A visão do meu departamento é uma geração de jovens apaixonados pela intercessão e pela oração. A visão da minha igreja é um grupo de pessoas apaixonados pela oração, que entendem a responsabilidade disso. Então você cria uma visão que é de fácil entendimento para as pessoas. Não é difícil, não é complicada, porque ela precisa ser replicada. E tudo que é muito difícil não é replicado. Preste muita atenção naquilo que eu vou dizer agora nos próximos segundos. Nada que não possa ser replicado fará bem ao grupo. Só vai fazer bem ao grupo coisas que são replicáveis. É nessa hora que, ao invés de criar uma nova geração de líderes, você cria mitos. Criar mitos é quando eu admiro alguém por aquilo que eu sou incapaz de realizar. Vamos para o esporte? Pelé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, são mitos do esporte. A gente olha para eles, a futura geração olha e fala, isso é praticamente impossível replicar o que estes caras fizeram. Desculpa que eu estou com coisa na garganta. É praticamente impossível replicar o que eles fizeram. Então eu não crio uma próxima geração, eu crio mitos. E a visão, ela não pode ser isso. A visão ela tem que ser replicável, ela tem que ser escalável. Você tem que olhar e falar aquilo que eu faço, aquilo que eu enxergo para o meu time, aquilo que eu enxergo para a minha equipe, aquilo que eu enxergo para o meu departamento, é replicável? É acessível? Ou eu estou criando um mito em cima de mim? As pessoas me admiram por aquilo que eu faço, as pessoas admiram o meu trabalho, mas elas não conseguem replicar porque eu me tornei algo inatingível. Repense isso. A visão, ela deve servir para criar líderes e não mitos, ok? Deixa os mitos para o folclore, para as histórias greco-romanas. Isso daí vai ser importante. E aí, falando agora, você já entendeu um pouco mais do que é visão. Se tiver alguma dúvida aí, coloca no chat. Comenta aí no chat também, uma frase para ficar já marcada para nós hoje. Visão é replicável, ok? Visão é replicável. Escreve aí, visão é replicável, que a gente vai mostrando que vocês estão de olho, que vocês estão assistindo o nosso papo de hoje. E aí falamos da visão, falamos daquilo que nós devemos buscar. Tenha uma visão. Se você ainda não tem, escreva uma. De repente você já serve a uma visão, você já faz parte de um departamento, de uma igreja, de uma organização que já tem uma visão. Mas você tem a sua visão particular também. Você tem aquilo onde você quer chegar. Você pode ser líder de um departamento, de um local maior, que já possui uma visão, mas há a visão macro e a visão micro. Você pode ter facilmente essa visão micro das coisas que você faz. Eu sigo a visão de uma igreja. A igreja quer atender e alcançar a cidade nos próximos 10 anos. Então, a cidade tem 100 mil habitantes, a igreja quer evangelizar, quer falar de Jesus para 100 mil habitantes em 10 anos. Dá 1.000 habitantes por ano, dá cerca ali de 3 habitantes por dia. Essa é a minha visão, a minha missão e quais são os meus valores. Mas você deve ter a sua dentro. Então, eu lidero o departamento de jovens dessa igreja. Então, qual é a minha visão para esse departamento de jovens? Como eu quero que eles recebam essa palavra, essa visão geral para essa cidade? Tudo isso deve ser pensado. Por isso que a visão ela é replicável. Eu
transmito uma visão para a minha equipe recebe essa visão, mas eles também criam uma visão micro dentro daquela estrutura. É assim que uma organização ela cresce. É assim que uma organização ela desenvolve. Como eu disse, nada de criar mitos. Crie algo, crie sistemas, crie processos replicáveis. Deus não te chamou para ser um mito nessa terra, Deus te chamou para ser um líder replicável, ok? Passado isso já, que nós falamos, né, esse preâmbulo do que é visão, vamos falar então da pessoa do visionário. Toda visão precisa de uma pessoa. Só existe visão quando há pessoas. Então essas pessoas, eles são quem? São os visionários. Se olharmos hoje para uma estrutura, existe uma tabelinha, uma base, ela pode ser seguida ali dentro da média, de que 5% do grupo recebe a visão. Não são todos que vão receber aquilo. Você viu como eu falei do escalonável, do replicável? Não são todos que recebem aquela. Ela vai se destrinchando. 5% recebe a visão. Líderes, alguns líderes. 15% são implementadores, a equipe que vai transmitir aquela visão. E 80% são mantenedores. Se nós formos pensar numa estrutura de pirâmide, você tem 80% ali na base. Imagine um grupo de 100 pessoas. Tem aí um departamento de 100 pessoas e essas 100 pessoas vão iniciar algo. Elas vão iniciar uma visão para algo. Nós queremos alcançar tal lugar até tanto tempo. Nós queremos criar uma cultura até tanto tempo. Essa é a nossa visão. 5% recebeu a visão. Então, 5 pessoas ali receberam, sentaram, é o grupo de diretoria. 15% são chamados para implementar. Quem recebe tem muita dificuldade de se tentar implementar sozinho. No final você se frustra. Você vai dizer assim, nossa, mas eu e minha equipe pequena aqui, eu e minha esposa, eu e meu amigo, eu e meu filho, nós tínhamos essa visão, como é que as pessoas não passaram? Você precisa de 15% dessas pessoas somadas a você, total de 20%, isso falando em escalas, tá, de grupo, para implementar essa visão. São as pessoas que vão transmitir paixão por ela. São as pessoas que vão trabalhar por ela, que vão colocar a missão em dia. E você tem 80%, ou seja, de 100, 80 pessoas você tem para manter essa visão. A base da pirâmide é onde as coisas vão acontecer. Vamos pegar um ambiente de igreja. Você tem o pastorado, que vai receber a visão de Deus. Você tem os implementadores, que são a equipe de liderança, que vão implementar aquela visão, aquela cultura. E você tem a igreja, que são os mantenedores. Se todas as vezes o líder ou os líderes ou o pastor tiver que passar para as pessoas qual é a visão e ensinar, provavelmente essa visão não foi aplicada como missão ainda. Essa visão não tem um planejamento estratégico e você vai bater cabeça toda hora. Então você precisa dos implementadores e você precisa da base funcionando para manter essa visão, para manter essa cultura. Olha aí, faça um breve exercício. Pegue o seu departamento, pegue o seu grupo que você lidera, uma igreja, um grupo de jovens, um grupo de adolescentes. Pense nisso. Pense quem são os recebedores da visão. Provavelmente você. Você é o líder, você é aquele que ora a Deus, você é aquele que pede ao Senhor que te dê estratégias, você estuda bastante, entenda, não há como ser um bom líder sem estudar sobre liderança, você estuda sobre liderança. E aí você tem quem são os seus implementadores. Se você olhar para o lado agora de olhos fechados, quem são as pessoas que te ajudam a implementar essa visão? Transmita amor para essas pessoas. E pense por último, quem são os mantenedores? Qual é o raio do seu grupo? Você conhece todos? Você sabe quem são essas pessoas? Quem são os potenciais mantenedores da sua visão? É assim que vai funcionar. Lembra quando Moisés sai do Egito? Moisés é quem recebeu a visão. Moisés, eu vou te pegar e eu vou levar você para uma terra, vou te levar para Canaã. Moisés recebeu a visão. Ele tinha os implementadores, ele tinha Josué, Caleb, ele tinha Arão, ele tinha Ur, ele tinha grandes homens ali com ele, homens que aparecem, né? Toda vez ali, tinha Bezalel, que ajudou a construir o tabernáculo, ele tinha implementadores e tinha o povo. O povo deveria manter aquela visão. Por isso demorou tanto, porque o povo que manteria a visão, o atraso do povo entrar em Canaã não foi por culpa de Moisés, porque Moisés foi obediente.
Não foi por culpa de Josué e Caleb, porque eles foram obedientes à visão, eles entenderam que Deus tinha. Lembram o caso da cidade de Jericó? Olha, nós vimos homens ou da cidade de Canaã, nós vimos homens gigantes e nós éramos como gafanhotos aos olhos deles, mas se Deus nos deu, nós vamos avançar. Os outros não, os mantenedores não creram. Então o povo penou ali, o povo apanhou para alcançar a visão de Deus lá do começo. Olha como os mantenedores são tão importantes. Tem hora que você olha e pensa assim, nossa, a minha visão não vai para frente, porque o povo, porque será que a culpa é minha, a culpa é minha? Não, você está fazendo o seu trabalho, só que faz parte do seu trabalho transmitir aos implementadores e aos mantenedores. E como os mantenedores representam 80% da ferramenta que vai concluir a sua visão, se eles não estiverem enquadrados com você, se eles não estiverem alinhados com você, a sua visão, por melhor que ela seja, por mais bíblica que ela seja, por mais profética que ela seja, ela não vai dar certo. Porque ações na terra se realizam com pessoas. Deus age em pessoas, Deus usa pessoas. Se não tiver pessoas, não tem. Lembra aquele versículo que diz, como crerão se não há quem pregue? Então, como será realizada uma visão, como será implementada uma visão, se não há mantenedores para essa visão? Então, vamos trabalhar em cima disso, trabalhar em cima do visionário agora. Quem é esse visionário? Você que está me assistindo, você é um visionário? Você entende, compreende essa base do que eu disse ser uma visão? Você conseguiu identificar dentro do seu grupo se há uma visão? Você sabe para onde está indo? Lembre-se sempre que pessoas não seguem pessoas que não sabem para onde estão indo. Eu sempre uso o exemplo de Alice no País das Maravilhas, um clássico, né, da Disney. Mas há um momento em que Alice conversa ali com o gato e ele pergunta para ela, Alice, para onde você está indo? Né? Qual é a sua visão para isso? Você tem alguns caminhos aqui, você está seguindo para onde? E aí Alice responde para ele, olha, eu não sei para onde eu estou indo. E aí ele responde para ela, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então não fique com dúvida. Ela fica ali com dúvida, né? Para onde eu ir, mas eu não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve. E se você não sabe para onde está indo, provavelmente alguém muito menos capacitado que você vai tentar te dizer para onde. Porque se tem uma coisa que pessoas que não possuem conhecimento de algo têm, é certeza de muitas coisas. Então, saiba aquilo que Deus te chamou, saiba aquilo que Deus tem para você, mas entenda que você precisa trabalhar com pessoas, que você precisa transmitir para essas pessoas. Tendo essa visão, você vai transmitir para elas e a probabilidade delas te seguirem, delas aceitarem o que você tem é muito maior do que se você não tiver nada. Se você não tem uma visão para o grupo que você lidera, para a instituição que você lidera, para a corporação que você lidera, é momento, assim que acabar essa live aqui, pega um papel, pega caneta, pega bloco de notas, pega o que der para escrever e escreve lá a minha visão. O grupo que eu vejo daqui 5 anos. A igreja que eu vejo daqui 10 anos, a instituição que eu vejo daqui 20 anos. É fundamental isso para você como líder, beleza? E aí vamos falar então agora do visionário. O visionário, ele após ter, né, sua visão realizada, ele é chamado de gênio. Ele é chamado de gênio, de um homem de conquistas. Todo mundo quer estar perto de um visionário quando a visão foi realizada. Todo mundo quer andar com aquele que realizou algo. Mas quando isso, independente do lugar que seja, né? Seja você aquele que prevê movimentos do mercado, seja você aquele que no meio artístico é conhecido como um caçador de talentos, seja você líder de uma igreja que começou ali com uma visão e hoje é uma igreja que acontece, então todo mundo quer estar perto, todo mundo quer andar junto com aquela pessoa porque viu, isso é o que acontece com um visionário realizado. Mas um visionário que ainda não realizou, ele é questionado. Porque lembra que a visão foi dada a 5%, a minoria daquele grupo? Quando não realizada, gera dúvidas, gera problemas, as pessoas questionam. Por quê? Porque elas não viram ainda. Elas não viram a visão realizada. Para você que é um visionário, eu quero te dar então aqui alguns aspectos de um visionário. De repente você se encaixa em algum deles. Você pode olhar e falar, André, eu me encaixei em algum aspecto desse visionário aqui. Primeira coisa sobre um visionário, o visionário ele é solitário.
Como assim, André, solitário? Entenda uma coisa comigo. Eu não estou dizendo que o visionário ele é sozinho. Ele tem pessoas que ajudam, ele tem implementadores, ele tem mantenedores. O visionário tem isso dentro da estrutura. Mas dentro do chamamento dele de visão, ele é solitário. Porque ele precisa... Lembra de semana passada que eu disse que o líder ele tem que acreditar mais do que todo mundo, ele tem que ser mais apaixonado do que todo mundo, ele tem que seguir a visão mais que todo mundo? É exatamente por isso. Em muitos momentos da sua caminhada de liderança, você vai se sentir solitário. Um visionário ele é solitário porque a visão o separa de outros homens. A visão, para ele, o separa de muitas outras pessoas. Lembram Moisés? Moisés, quando ele recebe algo de Deus, quando ele vê a sarça, quando Moisés sai ali do Egito, ele vai para longe dos seus amigos, dos seus familiares egípcios. E quando Moisés vai receber mais algo de Deus, ele sai até da sua própria família ali. Ele sai de perto do seu sogro, da sua esposa, e ele vai para um lugar onde é só ele e Deus. Lembram de Noé? Noé passou 100 anos construindo algo que não servia para nada até o dia que foi usado. O maior exemplo de visionário da Bíblia que eu vejo é Noé. Porque Noé ele ficou 100 anos pregando algo que não acontecia. Noé ficou 100 anos construindo algo que não tinha utilidade até o dia em que a chuva caiu do céu. Visionário, entenda isso. Entenda que aquilo que Deus está construindo em você nem sempre vai fazer sentido para as pessoas que estão ao seu redor. Nem sempre, nem sempre. Nem sempre vai fazer sentido. Noé, ele estava ali, e a Bíblia diz lá em Mateus 24:38, porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo e casando-se. Ou seja, o povo vivia normal, porque nunca tinha acontecido. Noé chegou, Deus falou, olha, construa uma arca porque vai cair um dilúvio num lugar que não chovia. Não chovia na terra naquele tempo. O máximo que acontecia era um orvalho que descia para dar uma irrigada nos campos, mas a chuva não existia. Eu tenho muita dificuldade em pensar isso. Ficar 100 anos construindo algo que não tinha serventia até o dia de ser usado. O que isso nos ensina? Nos ensina que aquilo que você está construindo, o lugar para onde você está indo, não vai fazer sentido para todo mundo até o dia que acontecer. Há muitas pessoas, e você vê a diferença de um visionário para quem não é um visionário, que elas precisam muito de certezas, de ver coisas. Ah, o dia que estiver acontecendo eu invisto. O dia que eu ver acontecendo eu faço. Mas tem coisas que vai ter o dia certo que Deus vai olhar e vai falar, agora vai acontecer. Vocês estão preparados? Eu carrego muito isso para a minha vida. Eu sempre digo para as pessoas, quando elas me perguntam sobre chamado, pastor, eu tenho um chamado e eu queria entender, ou eu preciso entender. Eu falo, sabe qual é o seu chamado, principalmente? Ir fazendo. É o ide. Ide e pregai. Ide e discipulai. O seu chamado é o id. E o id aí entenda ele como um gerúndio. O que é o gerúndio? Gerúndio é um ato contínuo. Quando a gente fala assim, por que é errado você falar numa frase assim, ó, eu vou estar te passando para outro? Lembra lá? Vamos abrir esse parênteses aqui de aula de português. Quando você está lá, você liga para um telemarketing, a pessoa fala assim, qual é o seu nome? Meu nome é André. O que você precisa? Eu preciso falar com tal departamento. Olha, eu vou estar te passando para outro departamento. Por que é errado isso? Porque isso é gerúndio. Ela não vai ficar me passando no ato contínuo. Aquilo vai ser uma ação única. Então, ela vai me passar para o outro. Então, eu vou te passar para o departamento. Eu vou estar te passando, ela teria que me passar todo momento, continuamente. Por isso, o gerúndio se torna uma frase equivocada, uma frase errada. Mas o id aqui, ele está dentro do gerúndio, é o id, você nunca para. Esse é o nosso maior chamado. Até o momento em que Deus olha e fala, agora eu quero agir nisso. Vocês estão prontos? Né? Então, se você estiver pronto no dia que Deus te chamou, as coisas vão acontecer. E aí é onde a visão se encaixa com a realidade e aí acontece algo que Deus sempre desejou que acontecesse na minha e na sua vida. Você está com dúvidas aí do que fazer? Vai fazendo. Uma hora ou outra, Deus vai olhar para você, Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir no seu ministério, Deus vai agir na sua igreja e você vai estar preparado. André, mas Deus não é Deus que capacita? Sim, Deus te capacitou, Deus te deu uma vida, Deus te chamou, Deus te salvou.
Deus te salvou. E agora você precisa fazer sua parte, porque quando você faz sua parte, Deus te encontra, as coisas acontecem. Outro aspecto de um visionário, ele é sofredor. André, mas que duro, eu vou ser solitário, eu vou ser sofredor. A vida não é fácil. A vida não é fácil. A visão ela pode trazer sofrimento também. Porque a visão, ela nem sempre vai ser aquela coisa doce para todo mundo. Aquela coisa maravilhosa. Até que seja realizado algo, Deus tem suas maneiras. Um dia Deus olha para Jeremias e diz, Jeremias, diga ao povo que quando chegar a Babilônia, não é para eles não devem resistir a isso. Eles devem se entregar. Porque o meu povo, quando chegar à Síria, eles devem se entregar. Não é para o meu povo não é para ficar relutando. E aí Jeremias vai e entrega aquela visão para eles. Olha, vai acontecer isso e não é para vocês lutarem. O povo reclama, briga com ele, tudo, quer matar o profeta. O que acontece? O que nós vemos sobre isso? As pessoas não aceitam uma visão em que não as coloque como príncipes e reis daquele assunto. Então, se você tiver uma visão para o seu grupo falar, pessoal, nos próximos anos nós vamos trabalhar 3 anos arduamente até que chegue o momento da colheita. Nós vamos trabalhar um tempo, nós vamos sofrer um tempo, todo mundo vai ter que segurar aqui, segurar as contas, porque eu tenho uma visão, eu sei que lá na frente as pessoas falam, não, ixi, é papo furado isso aí, vai acabar, não quero, vai dar errado isso. Então, o visionário, ele é por vezes sofredor. Jeremias, falando sobre o cativeiro do povo, ele sofreu isso, ele fazia parte disso. O visionário não está isento da palavra dele ou da visão dele para algo. Todos queremos ter uma visão. Seja ela rápida, seja ela duradoura, mas em todas elas nós queremos que esteja tudo bem. E por isso que a pergunta do nosso encontro de hoje é: quanto vale uma visão? Todo mundo quer colher os frutos de uma visão realizada, mas poucos querem chorar e plantar a semente daquela visão. Isso é muito difícil, isso é muito complicado para nós muitas vezes. Terceiro aspecto de um visionário, ele é inquieto. Um visionário, ele é inquieto. A visão sempre te trará inquietação, um senso de urgência em realizar o que Deus nos mandou fazer. Eu abro outra aspas aqui, um parênteses, na verdade, para essa palavrinha que eu usei agora, urgência. Muitas pessoas confundem urgência com pressa. Elas acham que Deus é um Deus apressado. Deus tem pressa. E a gente fala, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Deus tem urgência. André, o que diferencia a pressa da urgência? A pressa, ela é um atributo ou um subterfúgio. O que é um subterfúgio? É algo que você está debaixo de um refúgio alto ali, rápido para resolver algo. A pressa, normalmente, ela vem após uma falta de organização. Então, eu tinha lá um horário para sair. Eu arrumei um trabalho e eu tinha um horário para sair. E eu tinha que pegar um ônibus 7 horas da manhã. E eu não me preparei um dia antes, eu não dormi bem. E aí eu acordei em cima da hora. E eu quis tomar café. Então eu tô com pressa. E aí eu quero tomar café, alguém para conversar comigo e fala, não dá para conversar, eu tenho pressa, eu tô com pressa. Ou seja, eu não me preparei, eu estou atrasado para algo e isso me dá pressa. Urgência é o quê? Urgência, ela é um fator que vai denominar, ela vai dizer como você vai lidar com tal ação. A urgência, ela é sobre prioridades. Amanhã eu tenho uma entrevista, tal hora. Eu tenho urgência em estar nessa entrevista. Ela é algo importante para mim. O que eu vou fazer? Eu vou dormir cedo, eu vou me preparar. Eu já vou separar minha roupa hoje. Não vou deixar para separar amanhã. Vou separar hoje. Porque amanhã eu sei que quando eu acordo, se eu tiver que escolher roupa, eu vou me atrasar. Então é melhor eu já separar a roupa hoje e deixar aquela roupa fora do meu guarda-roupa. Eu não posso olhar de novo pro meu guarda-roupa. E eu pego aquela roupa e eu chego ao ônibus, costuma passar às 8. Então eu estarei lá às 7h30, porque eu não quero perder. Vai que ele adianta, vai que ele atrasa. Então eu estarei lá. Quero chegar bem antes no local, porque eu tenho urgência. Aquilo é importante, aquilo é prioridade na minha vida. Então, o inquieto, ele tem essa urgência em realizar as coisas de Deus. Ele está sempre pensando o que ele pode melhorar, o que ele pode mudar, porque a visão requer dele urgência. Independente se a visão é para daqui 1 ano, 2 anos ou 10 anos. Ela vai reorganizar suas prioridades. Ela vai reorganizar o seu planejamento, ok? E assim, o visionário, eu gosto muito de uma frase do pastor Luiz Hermínio, que ele diz que a diferença entre o visionário e o sonhador é que o sonhador,
ele já esteve lá, né? Ele já esteve naquele local. Então, quando você é um visionário que consegue encaixar isso, que consegue encaixar esse sonho, como eu falei, coloca como urgência, coloca como importância, você tem um caminho melhor para trilhar. Você tem um caminho melhor. O visionário, ele é um realista sonhador. Ele é alguém que sabe onde quer chegar e ele já esteve lá. Então, juntando essas duas coisas, você vai longe demais. Se você recebeu a visão sobre algo, não desista no primeiro obstáculo. Não desista na primeira pessoa que deu uma negativa para você. Acredite na visão que Deus te deu. Compartilhe com os implementadores. Compartilhe com os mantenedores. Isso vai ser muito importante para você. Creia que o Deus que te chamou, ele é fiel para cumprir essa visão na sua vida. Porque ele tinha algo para você, ele que te chamou. E também busca alternativas de cumpri-las. Não sente em cima dela. Não sente em cima dos problemas. Muita gente sente em cima dos problemas. Essa é a parte que eu falo sobre o visionário. E o que Deus requer de nós? Apesar das dificuldades do visionário ser alguém solitário, sofredor ou até inquieto, Deus procura homens e mulheres para lhes entregar uma visão dos céus. Deus quer te entregar algo. Independente do tamanho do grupo que você lidera, independente se você lidera ou não ainda, Deus quer te entregar algo. No mínimo, uma liderança familiar. Porque Deus te chamou para isso. Deus te chamou para multiplicar, Deus te chamou para crescer. Foi assim com Noé, quando ele entrega a reconstrução da humanidade para Noé. Foi assim com Jeremias, quando ele fala sobre o cativeiro. Foi assim com Isaías, quando ele dá a visão sobre Cristo. Foi assim com Evan Roberts, no País de Gales, quando aos 13 anos ele recebe uma visão de Deus de que ele queria ver o País de Gales evangelizado. Aquela visão demorou 13 anos para acontecer. Então, apesar das dificuldades, ele foi em frente. John Wesley e tantos outros. A visão, ela te traz poder para solucionar o problema. Qual o problema da minha cidade hoje? É a violência? Deus me deu uma visão para que daqui 10 anos a minha igreja seja um local de transformação para essa cidade. Para que ela seja um local de mudança. A vida da cidade vai mudar a partir da igreja que Deus te deu. O que isso demonstra? Que a visão, ela te torna um realizador. Ela te torna um agente de transformação. Muitas pessoas são apenas detectores de problemas. O que é um detector? Pega comigo aqui. Sabe quando você vai no aeroporto e você passa por um detector de metais? Você passou ali. Se não tiver um guarda ali, você passa pelo detector, o detector apita. Imagine que não tem um guarda perto do guichê. Você passa, o detector apita, mostra que tem um metal com você. Mas não tem ninguém ali, o que acontece? Você passa. O metal continua com você. Se for uma arma e você quiser fazer mal para alguém, você vai fazer mal para essa pessoa no avião. Por quê? Porque um detector, ele detecta, ele não resolve. Quem resolve? Os agentes do aeroporto, os agentes federais. Então, o detector detecta e o agente resolve. Muita gente tem sido mais detector do que agente. O que é um detector? Eu vejo que tem um problema na minha igreja. Minha igreja tem um problema tal. Detectei, legal. O que faremos a respeito disso? Se não fizermos nada, o problema vai seguir. E ele vai tomar proporções até que ele machuque alguém. Até que aquele problema que, a princípio, para você só foi detectado, ele vai causar problema para alguém. Agora, vamos lá para o outro lado diferente? O visionário, ele é um agente. Passamos lá. Detectei o problema. Problema detectado. O que eu vou fazer agora? Vamos resolver o problema, para que ele não machuque alguém lá na frente. Visão é isso. A visão de Deus quer resolver problemas. Quando Deus deu uma visão para Moisés, Deus queria resolver o problema de um povo que estava cativo no Egito e precisava ser livre. Então Deus detectou o problema e resolveu o problema. Com Cristo, o problema foi detectado. Romanos 10:3 5:3 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Vamos ver aqui, todos pecaram. Vamos pegar esse Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É um detector. Todos pecaram. Ninguém tá bom, ninguém tá puro. Mas aí você tem a resolução.
Deus viu que todos pecaram e Deus resolveu o problema. Ele enviou seu Filho. Lembra lá da visão, João 3,16, que é a visão de Deus para nós? Deus enviou seu Filho para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escreve aí no chat, detector versus agente. Detector só detecta o problema, agente resolve. É agente tudo junto dessa vez, tá? Agente, você é um agente de transformação. A visão de Deus para o seu departamento é uma visão de transformação. Deus quer te usar, Deus quer te transformar de uma vez por todas e transformar o ambiente que você vive. E por fim, a visão, ela te leva para a história. A visão te destaca, mas ela exige entrega total. Ela te mostra o futuro, mas ela compromete seu presente em serviço sem reservas. O que Deus te mostrou? O que Deus mostrou para a sua equipe, o que Deus mostrou para a sua igreja? Qual é o problema que Deus vai resolver através daquilo que Ele te chamou? Saiba que Ele vai te mostrar o futuro, mas aquilo vai comprometer totalmente o seu presente num serviço sem reservas. Porque, de fato, né, se fosse simples corresponder a uma visão, ela seria vendida na farmácia em cápsulas e não seria entregue por Deus. O Senhor, ele tem um tempo, ele é o dono do tempo. E muita gente não está cumprindo uma visão de Deus, pois não querem se esforçar em viver isso. Eles viram, eles falam, não, vou sentar aqui e vou esperar acontecer. Não vai acontecer. Comece a trabalhar hoje, comece a se empenhar hoje, comece a servir hoje, sirva a visão que Deus te deu, sirva a visão que Deus deu a outras pessoas que você está junto ali e você vai ver o Senhor realizando grandes coisas no meio de nós. Por hoje é só, falamos aí sobre visão, quanto vale uma visão. Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te alimentado. Toda sexta-feira, ao meio-dia, nós teremos um papo novo, uma orientação nova. Vai anotando aí, vai compartilhando, posta lá, marca a gente, vai vendo isso tudo. Tá eu, o Vitinho aqui na minha equipe. E é isso aí, gente. Deus te abençoe, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e nos vemos na próxima sexta. Sempre com um bom papo de Jethro para o crescimento e edificação do corpo de